É um círculo perfeito. No chão de madeira gasto de um quarto em Constantinopla, outubro de 1851. Um círculo de um pó branco que não deveria brilhar daquele jeito. Não é sal, não é cal. É algo que um relatório químico posterior, perdido, descreveria como carbono com assinatura isotópica anômala. Dentro do círculo, uma cadeira vazia. Em frente a ela, sobre uma mesa, um frasco de vidro contendo o resto desse pó. Fora do círculo, sobre a cama, um casaco dobrado, uma bolsa de moedas de ouro, um relógio de bolso parado às 3h17 da manhã. Esta é a cena que as autoridades otomanas encontraram. A porta do quarto, trancada por dentro. As janelas, idem. O homem que morava ali, Demétrios Loucomades, não estava. Ele não saiu. Ele deixou de estar. Este é o ponto de partida. Tudo o que se segue é uma tentativa de responder a uma pergunta simples. O que acontece na mente de um homem horas antes de ele decidir se sentar no centro de um círculo impossível e evaporar? A resposta começa 131 anos depois, em um depósito do Arquivo Histórico de Atenas. Uma caixa de madeira comum, etiquetada Lote 731. Veio de um leilão em Viena, sem procedência. Passou por mãos burocráticas que a catalogaram e a esqueceram. Em 1998, um curador anotou: material alquímico, incoerente, de valor duvidoso. Essa anotação foi sua sentença de esquecimento. Até que em 2017, o lacre de cera, já ressecado e frágil, se quebrou. Dentro não havia o caos de um louco, havia a ordem meticulosa de um arquivista da própria obsessão. Cadernos encadernados em couro, páginas numeradas, cartas endereçadas a siglas, Dr. V, Irmão C, e em cada margem, em cada canto, um símbolo repetido como um batimento cardíaco gráfico. Uma serpente engolindo a própria cauda, o Ouroboros, mas corrompido, rodeado por 7 caracteres angulares, afiados, que não são árabes, nem gregos, nem hebraicos. Eles são a primeira pista de que não estamos lidando com alquimia, estamos lidando com criptografia de uma espécie desconhecida. Para entender o código, precisamos entender o codificador. Demétrios Loucomades, nos registros portuários de Constantinopla, era um importador de nitrato de potássio e ácido sulfúrico, um homem prático. Suas cartas comerciais são secas, eficientes, mas suas outras cartas, as secretas, revelam um vocabulário diferente. Nelas ele se refere à ressonância, intervalos críticos, sintonia fina. Ele não fala com místicos, ele corresponde-se com um físico em Praga e um engenheiro de instrumentos em Montpellier. Loucomades, o mercador, era uma fachada. O custódio, como ele assinava para esses correspondentes, era o verdadeiro operador. Sua casa era um reflexo dessa duplicidade, austera, funcional, exceto por um sótão fortemente trancado. Vizinhos relatavam um som peculiar vindo dali à noite. Não cantos, não preces, mas o tic-tac irregular, quase cacofônico de múltiplos metrônomos de precisão desincronizados. Ele não estava contando o tempo, estava despedaçando-o, medindo os intervalos entre os tiques. Anotação do arquivista. Conferência de inventário pós-fato. Lista 13 metrônomos de fabricação suíça. Nenhum localizado no imóvel ou em registros de venda. No final de 1851, o tom de O Custódio muda radicalmente. A linguagem metafórica desaparece. Em sua última carta, a clareza é aterradora. A busca pela pedra filosofal é um equívoco semântico, ele escreve. Não se trata de transformar um elemento em outro. Trata-se de perceber que a matéria é um estado temporário de uma vibração subjacente. Chumbo e ouro não são substâncias diferentes, são a mesma nota tocada em oitavas diferentes. A matéria-prima não é uma coisa, é um intervalo. E eu projetei um diapasão para esse intervalo.
Ele então descreve, em termos quase de engenharia, um mecanismo de sintonia por ressonância harmônica. O objetivo não era criar ouro, era sintonizar a matéria em seu estado fundamental, um estado de ressonância pura, que ele admitia seria irreversível. O preço da sintonia perfeita, alerta, é a ressonância eterna, tornar-se parte permanente da frequência. É aqui que a razão encontra o abismo. Ele percebeu que o experimento final não teria um observador, seria a própria observação consumindo o observador. E então a solução dele. O desespero de um homem que descobriu o segredo dos deuses e temeu por sua sanidade. Não posso destruir o conhecimento, ele escreve, mas não posso confiá-lo a palavras que podem ser lidas. A linguagem é muito grosseira. A verdade está nos intervalos, nas pausas entre os sons, nos espaços entre as letras. E assim ele encodificou o procedimento. Nas 50 páginas finais do caderno, não há uma única palavra, apenas sequências, padrões rítmicos de marcas verticais, traços, de diferentes espessuras, pontos e, crucialmente, espaços em branco de comprimentos variados. Não é binário, é ternário, som, silêncio e ênfase. Uma partitura para ser executada não por um músico, mas por uma máquina que pudesse reproduzir intervalos de tempo com precisão absoluta. Os metrônomos. Ele transformou a maior descoberta da alquimia em um conjunto de instruções para uma orquestra de pêndulos. A ciência moderna voltou-se para o próprio meio, a tinta marrom escura usada para o código. Em 2020, uma análise não destrutiva revelou algo que não faz sentido. A tinta é uma suspensão de nanopartículas de uma liga metálica à base de tungstênio e irídio, com um terceiro elemento não identificado. Para essa liga se manter em suspensão líquida e depois secar em papel sem oxidar, seriam necessárias condições de laboratório do século XXI. O ponto de fusão do material está acima de 3.000 graus Celsius. Anotação do arquivista. Relatório LAB 447. Conclusão. O veículo da tinta, o líquido, é desconhecido. A aplicação com pena de ave, conforme evidência física, é mecanicamente impossível. Contaminação descartada. A pergunta se torna vertiginosa. Se o como da escrita é impossível, o que está escrito? O código de Loucomades não ficou confinado à caixa 731. Ele vazou. Em 1890, um anarquista italiano, em um manifesto, cita a linguagem dos intervalos como metáfora para a destruição da ordem social. Em 1928, um ocultista russo, desaparecido pela NKVD, menciona em seu diário o projeto do custódio. Em 1944, a Ahnenerbe nazista, em sua caça a tecnologias arcaicas, tem uma pasta intitulada Project Lyra, Lira, o instrumento de cordas, a harpa. Em 1978, um artigo de um pesquisador da Bell Labs sobre comunicação por pulsos faz uma referência de rodapé aos padrões aperiódicos de Loucomades. O padrão é sempre o mesmo. O código é descoberto, causa um frisson intelectual breve e específico, e então a pesquisa é abandonada, os papéis se perdem, o pesquisador se retira. O código não é suprimido por uma conspiração. Ele parece carregar consigo um mecanismo de autodestruição epistêmica, como se fosse radioativo para ideias. Isso nos leva à hipótese mais perturbadora, levantada por um analista contemporâneo. E se o código sagrado não for um manual?
E se for uma isca, uma armadilha intelectual perfeita. Sua estrutura parece conter verdades profundas sobre física, sobre informação, o suficiente para atrair as mentes mais brilhantes, mas seu cerne é um paradoxo insolúvel, ou pior, um conceito que corrói o próprio quadro de referência necessário para entendê-lo. Como um vírus que precisa de uma célula específica para se replicar e depois a destrói. Louco Mades pode não ter sido um gênio, pode ter sido o primeiro paciente zero de uma ideia que consome pensadores. Voltamos ao círculo, ao pó, ao frasco, à cadeira vazia. Talvez Louco Mades tenha conseguido. Talvez ele tenha sintonizado a matéria de seu próprio corpo para uma frequência fora do nosso espectro de detecção. Talvez ele tenha se tornado a ressonância eterna. Mas talvez, e isso é mais assustador, ele tenha percebido que o último passo do procedimento era intransmissível, que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser descritas, apenas atravessadas, e que do outro lado não há ouro, nem imortalidade. Há apenas o silêncio absoluto que precede o primeiro tique de um metrônomo. Um silêncio que ele capturou em espaços em branco em um papel e que agora repousa, intocado, no arquivo de Atenas, esperando pelo próximo curioso que pense que pode ouvir o que não foi feito para ouvidos humanos. A caixa número 731 está lá. Sua localização é pública. O acesso permitido com autorização. Não há guardas, nem feitiços, nem avisos. Apenas o peso do próprio conteúdo. E um fato: ninguém vai. Não por proibição, por uma recusa instintiva, uma hesitação profunda que surge não do medo do desconhecido, mas do medo de entender, finalmente, o que Louco Mades entendeu. Que o verdadeiro segredo não é algo que se possui, é algo que o possui. E que, às vezes, a maior sabedoria não está em decifrar o código, mas em reconhecer que alguns enigmas são, em sua essência, avisos. Avisos escritos em uma língua de pontos, traços e silêncios, cuja única tradução possível é um círculo de pó brilhante no chão e uma cadeira vazia esperando pela próxima alma corajosa ou tola o suficiente para se sentar.